A pessoa falece e deixa um patrimônio. Seus herdeiros estão amparados, certo? Nem sempre pode ser o contrário disso. Isso depende da configuração do patrimônio. Há situações em que existem muitos bens, mas pouco dinheiro para arcar com a manutenção deles. Por exemplo, quando há imóveis, incide condomínio, IPTU, muitas vezes ficam os imóveis e os herdeiros não têm dinheiro para arcar com essas despesas, que são correntes, mensais. Quando não é isso, quando não incide condomínio e IPTU, falta dinheiro para arcar com os impostos e outras despesas relacionadas ao inventário. E quem já passou por essa experiência sabe que não são despesas de pequeno valor. No evento de hoje, vamos falar da importante, mas nem sempre óbvia, relação entre inventário e seguro de vida. Veremos que o seguro de vida pode ser uma excelente ferramenta de planejamento do inventário, embora não só isso. Veremos que o seguro de vida, quando articulado com as regras do inventário, e nós vamos falar disso, pode gerar uma economia de até 30% ou mais aos herdeiros em relação às despesas envolvidas com o inventário. Quem vai nos falar disso será a nossa querida Mariana Forcione, profissional do mais alto gabarito e especialista no assunto. Então, antes de nós entrarmos na fala da Mari, vou fazer uma passagem rápida, me apresentando um pouquinho. Eu sei que a maioria já conhece, mas né, esse vídeo acaba, esse evento é gravado, isso acaba atingindo o público que não necessariamente nos conhece. Então, é importante as pessoas saberem quem é que está apresentando esse conteúdo, até por uma questão de credibilidade. Eu sou graduado em Direito pela USP, não pus o ano aqui, mas foi em 93, faz um tempinho, tenho outras graduações, mas mais recentemente o que tem me dado muita alegria e enriquecido minha atuação profissional é a cadeira do Direito de Família e Sucessões que eu ocupo no BNI Gênesis. Quem não sabe, o BNI é um grupo de networking profissional composto por empresários das mais variadas atividades e cuja finalidade é gerar um incremento do relacionamento pessoal entre esses empresários que fazem parte do grupo, e através do cultivo desses relacionamentos pessoais, esses empresários passam a conhecer os negócios uns dos outros e se sentem seguros para gerar indicações. Né? Graças a essa dinâmica, eu tive o privilégio, há pouco mais de um ano, de conhecer o trabalho da Mariana Forcione. Vejam vocês, né? Eu fui lá fazer parte de um grupo, conheci a Mari, que trabalha, aí eu vou passar para o slide da Mari, que trabalha com seguro de vida, especialista nisso. A Mari conquistou minha confiança, passei para ela o contrato de seguro de vida que eu tinha para descobrir que eu tinha um péssimo contrato, uma cobertura que não iria servir para muita coisa. Então, graças à assessoria da Mari, pude refazer minha pólice de seguro de vida. Claro que eu estou falando isso porque meus beneficiários não estão aqui assistindo, né? Pude refazer a minha pólice e agora sim eu tenho segurança de saber que, na minha partida, ao menos, eu espero que um pouco mais, mas ao menos as despesas com o meu inventário não serão um problema para eles, né? A Mari é uma pessoa especializada nisso e vocês vão perceber ao longo da apresentação. Falando brevemente do escritório, o escritório é composto por 4 sócios, a equipe cresceu recentemente, conseguimos receber a Natália, felizmente alguém do sexo feminino, né, porque vocês imaginam o meu esforço para conviver, né, no meio de só homens. A gente recebeu a Natália com auxílio da Oliveira Campos Consultoria, que está aqui nos dando suporte, eles fazem também triagem de pessoal, e a Natália foi selecionada no meio de muitos candidatos. Então, a equipe cresceu. No próximo evento, prometo que eu trago aqui a imagem da Natália. O escritório atua em várias frentes,
mas tem uma tônica, que é atendimento a pessoas físicas. Então, nós atendemos pessoas físicas no campo da família, ações indenizatórias, empresa com um olhar mais atento, cuidadoso para as pessoas físicas por trás do CNPJ. Então, lidamos com questões societárias, sim, mas sempre enxergando um coração que bate ali, que não cabe numa contabilidade. Então, tem esse olhar. Também prestamos serviços para outros escritórios, principalmente na parte de advocacia de tribunal, na parte de recursos, porque quando alguém entra com alguma ação judicial, muitas vezes isso vai para instâncias superiores e exige advogados com mais experiência. E, por fim, nós atuamos também no campo da mediação, principalmente com o protagonismo do sócio Luiz Carlos, que é especializado nesse trabalho de mediação. Esse espírito colaborativo, que é fundamental para quem atua na mediação, ele acaba estando presente como um espírito que motiva, que movimenta o trabalho de todos os profissionais do escritório. Bom, vocês vão cansar de me ouvir, então eu vou fazer uma pausa e passar para o Sebastião falar um pouquinho da dinâmica do evento. Com você, Sebastião. Obrigado, Antoine. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Esse que é um evento feito com muita dedicação pelo escritório para vocês. Nós somos felizes em apoiar o escritório na realização de todos os seus eventos. E para que vocês possam aproveitar o máximo, né, de tudo que vai ser tratado aqui, eu diria para vocês que o evento tem em torno de 1 hora de duração, fiquem muito atentos, passa muito rapidamente. Quem quiser fazer perguntas, pode ficar à vontade no chat aí privado, pode colocar sua pergunta lá. No final, nós temos um espaço dedicado especialmente para que o Antoine responda essas perguntas. Então, fiquem à vontade, coloquem lá. Nossa apresentação vai ser enviada para vocês por e-mail e no grupo. Quem não está lá, quiser se inscrever no grupo, no chat do evento, fique à vontade. Aqueles que estão lá vão receber em primeira mão. No final desse evento, nós temos uma pesquisa onde a gente pede encarecidamente para que vocês respondam sobre características do evento, do apresentador, do conteúdo. É muito bacana. No final do evento também nós temos um sorteio muito bacana. Então, fiquem de fato até o final, porque vai ser sorteado entre aquelas pessoas que estiverem presentes. Nessa pesquisa, nós sempre pedimos também para que vocês façam uma avaliação dos serviços do escritório para aquelas pessoas que já tiveram a possibilidade de contratar em algum motivo os trabalhos. Fiquem à vontade, então, e passo de novo a bola para você, Antoine. Obrigado, Sebastião. Então, deixa eu passar aqui. Bom, nós vamos ter, já virou uma rotina das nossas apresentações. Essa é o que nós chamamos de apresentação principal, e como normalmente o tempo é curto hoje e as perguntas tendem a ser num número maior do que aquilo que a gente consegue responder hoje, então, para aproveitar o interesse de vocês, nós sempre temos marcado um evento com uma configuração um pouco mais simples, mais curta, para a semana seguinte. Então, fiquem atentos, vocês devem receber, ao longo da semana, um link para acessar o webinar em resumo, que vai ser no dia 17, quinta-feira da próxima semana, só que 1 hora mais tarde, e no YouTube. Não é preciso fazer inscrição prévia. Vamos para as partes da apresentação de hoje. Como de costume, nós também apresentamos como o evento se divide para que vocês possam calibrar a expectativa, né? Hoje nós vamos falar de custos de um inventário, eu vou trazer essa fala, aí depois o restante da apresentação fica a cargo da Mariana, que vai nos esclarecer sobre características de um seguro de vida, a diferença entre o seguro de vida e outros produtos financeiros, porque muitas vezes alguém comenta, mas em vez de fazer um seguro de vida, por que não faz um VGBL? Muito melhor, né? Melhor em que perspectiva? Mariana vai falar disso.
porque são coisas bem distintas. Depois nós vamos abordar a questão da economia, porque esse planejamento sucessório, usando o seguro de vida como ferramenta, pode gerar uma enorme economia. É claro que se nós estamos falando de seguro de vida, a economia será para os herdeiros, não para aquele que instituiu o seguro. Por isso, até numa das chamadas, eu comentei que quem não estiver preocupado com a situação que os herdeiros enfrentarão após o seu falecimento, não precisa estar nesse evento. Esse evento é para aqueles que têm um mínimo de preocupação com quem os irá suceder, certo? Então, vamos lá. Falando dos custos do inventário, se vocês perceberem, no canto direito do slide, aparece o número do item, né, onde nós estamos na apresentação. Então, primeiro tema, os custos de inventário. Primeiro custo, a pessoa falece deixando patrimônio. Se não deixa patrimônio, não tem inventário a ser feito, não é? Falando especificamente sobre inventário, nós temos outros eventos no nosso canal. Vocês podem, depois, tendo interesse, aqueles que não assistiram, podem assistir. Então, a pessoa falece, deixando patrimônio, vai incidir um imposto. Em São Paulo, porque esse imposto é estadual, esse imposto, hoje, é de 4%. Existe um projeto de lei cuja pretensão é elevar essa alíquota para 8%. No Brasil, 8% é o limite, isso previsto na Constituição. Pode mudar? Pode. O fato é que em São Paulo, ainda a alíquota é de 4%. E em outros estados da federação, como, por exemplo, Rio de Janeiro, Ceará, e outros mais de 10%, a alíquota já bate 8%. Portanto, é uma tendência, até porque em países desenvolvidos, esse imposto pode alcançar 40% ou até 50% do patrimônio. Não vou entrar em detalhes sobre isso, só chamando a atenção, que é o foco desse evento, para a dimensão da despesa. E vejam, esse é um custo, é uma contribuição devida para o Estado, não envolve a vontade das pessoas, do profissional que vai ser contatado, o cartório, o juiz, é uma obrigação legal. Além do imposto de transmissão, também incidem custas judiciais ou de escritura, a depender de como o inventário será processado, honorários advocatícios, que pela tabela da OAB são indicados como um parâmetro, o parâmetro objetivo é de 6% a 8%, custas de registro, havendo imóveis, é preciso não só fazer inventário, como levar a registro, despesas com documentação. Assim, num chute, a gente pode dizer que, se eu pego um patrimônio, eu tenho que levar em conta que, desse patrimônio, algo em torno de 10% a 12%, pelo menos, será a despesa com inventário. Uma coisa importante, quando a gente fala em ITCMD, que é o imposto devido ao Estado, e eu trago esse tema num contexto de seguro de vida, eu preciso lembrar que o ITCMD, ele é recolhido por aquela pessoa que recebe o patrimônio. Então, vamos lá, imaginem alguém que falece deixando apenas filhos. Então, faleci, viúvo e tenho apenas filhos. Todo o meu patrimônio passará para os filhos. Quantos filhos? 2 filhos. Então, metade para cada um dos filhos, cada um deles vai pagar 50% do valor do ITCMD. Vamos supor que eu faleci e deixei apenas uma viúva, né? Assim, enfim, dependendo da configuração dos meus sucessores, esse imposto ele vai se distribuir de maneiras diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu estou falando da contratação de um seguro de vida para ajudar o herdeiro a arcar com a despesa do imposto, não adianta eu ter como herdeiros os meus filhos e deixar o seguro de vida para um dos filhos apenas, ou para um neto, né? Porque o beneficiário do seguro não irá coincidir com aquele que será o responsável pelo pagamento do imposto, né?
Algumas pessoas não conseguem visualizar, quando a gente fala um imposto, um custo de processamento do inventário pode girar em torno de 10%, 12%. Então, vamos lá, um patrimônio de 1 milhão. E na cidade de São Paulo não é tão raro assim encontrarmos pessoas que, ao falecerem, deixam um patrimônio de 1 milhão. Afinal de contas, é mais comum quem vem a falecer a partir de uma certa idade, né? Quando a pessoa já teve oportunidade de constituir um patrimônio. Um imóvel de padrão médio costuma custar isso, 1 milhão. Então, imagine que alguém faleceu e deixou um imóvel no valor de 1 milhão. Se eu considerar de forma, né, estimativa 10% para processamento do inventário, nós estamos falando de 100 mil reais. Quem é que tem reservados 100 mil reais para arcar com as despesas do inventário? Né? Nem sempre, nem todo mundo. Né? Então, por isso, o tema se mostrou muito importante. Nessa pandemia, infelizmente, tem havido muitos óbitos, os inventários se tornaram mais comuns e pessoas também mais atentas, procurando serviços para fazerem testamento, o que é fantástico, né? Aumentou muito a demanda por testamento. Nós não temos essa cultura, mas a pandemia acabou impulsionando as pessoas a levarem mais a sério isso, e tem sido muito comum a gente se deparar com herdeiros ou mesmo uma viúva que tem que fazer o inventário e não tem essa reserva financeira. Então, por isso nós percebemos a importância de convidar a Mari para trazer esse tema para nós hoje. Então, Mari, agora é com você, minha amiga. Eu agradeço, Antoine, por me passar a palavra e também por participar deste webinar, que é o primeiro do ano de 2022 do Escritório FRK Advogados. E quero agradecer também todos aqui presentes, que são pessoas especiais e reservaram 1 hora de suas vidas para tratar de um assunto que é tão importante, mas pouco abordado no dia a dia. E eu prometo a vocês surpreendê-los de forma positiva com as informações que eu compartilharei de seguro de vida e farei o meu melhor durante este webinar. Então, vamos juntos nesse evento em que, como o Antoine bem nos explicou, o inventário ele é pago a partir de bens deixados, bens ou investimentos, o patrimônio como um todo, deixado por uma pessoa que venha a falecer, na qual esses herdeiros devem honrar com essa responsabilidade. Isso significa que, por exemplo, nós que estamos vivos, em algum momento em que temos herdeiros e viermos a falecer, nossos familiares poderão ter essa despesa com relação aos bens e investimentos que temos em nossos nomes. E isso também pode acontecer se os nossos familiares virem a falecer e que nós sejamos herdeiros. Então, essa é uma despesa que a maioria das pessoas, em algum momento da vida, pode ter, ou seus familiares podem ter que honrar com essa despesa. E quando nós falamos do conceito do seguro, ele é autoexplicativo, é uma palavra autoexplicativa, porque ela mesma já traz aquilo que não se tem dúvida que vai acontecer. É algo que se tem certeza, é seguro que um fato ocorrerá. E o produto que envolve o seguro de vida, ele tem a intenção de trazer segurança para aquele fato que vai acontecer, uma previsibilidade, diminuir os riscos. E quando nós falamos dos ciclos da vida, ou de todas as coisas da vida, nós sabemos que tudo tem um começo, um meio e um fim. E quando há um nascimento, sabemos também que haverá um falecimento. O que nós não sabemos é quando isso efetivamente irá acontecer. Inclusive, existem hoje muitas mensagens na internet a respeito desse assunto, em que você deve aproveitar a vida da melhor maneira possível, porque nós não sabemos quando irá findar essa oportunidade que nós temos aqui. Mas trazendo para o webinar, no que é seguro que irá acontecer, é que quando
houver um falecimento em que tenham bens, investimentos, um patrimônio, haverá a necessidade de pagar pelo tributo do inventário. E é para isso que um seguro de vida serve, para honrar esta responsabilidade, que é uma certeza no momento de falecimento. Agora, Mari, você está falando de algo que, na realidade, o Antoine trouxe um custo do inventário perante os bens e os investimentos. Mas o seguro de vida também passa por inventário? A resposta é que não. O produto, como foi criado para esta finalidade, não é um produto de investimento, nem para a terceira idade, ele tem a finalidade de solucionar o inventário. Então, ele é um recurso que ele aparece, vamos dizer assim, que ele cria vida no momento em que o segurado vem a falecer. Então, ele está para além do inventário. E também por este motivo, por ter uma natureza indenizatória e não de herança, não incidem outros tributos, como ITCMD e imposto de renda, que incide em outros produtos financeiros. Então, além da questão tributária, que é uma vantagem no âmbito familiar de se fazer um planejamento com o seguro de vida, existem mais alguns itens que tornam o produto do seguro de vida interessante de se fazer para solucionar as despesas de inventário. Um deles é a imprevisibilidade do falecimento. Como nós estávamos falando há pouco, não sabemos quando esse tipo de situação irá acontecer. Pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos ou daqui 30 anos. Fato é que nem eu e nem vocês sabem quando isso irá acontecer. Ou seja, qual que é o tempo que nós temos para acumular o recurso necessário para custear o inventário? Não se sabe. Não existe uma resposta para isso. Pode ser que tenhamos 100 anos de vida pela frente e haja a possibilidade de guardar dinheiro para os nossos herdeiros. Mas pode ser que aconteça na próxima semana. Então, dentro dessa característica, o seguro de vida já traz o recurso de forma imediata no momento de falecimento. No exemplo do Antoine, aqueles 100 mil reais, ele é disponibilizado para a família do segurado a qualquer tempo, a partir do momento do falecimento. Nesse sentido, como nós não sabemos do tempo, imaginem que uma pessoa que tomou ciência dessa importância e que queira proteger a sua família com relação a essas despesas, inicie uma programação financeira para juntar esses 100 mil reais. Então, a partir deste mês, mensalmente, eu irei acumular R$1.000 por mês para chegar no montante de 100 mil. Nesse sentido, imaginem que a pessoa provavelmente vai levar, no mínimo, 8 anos, né? E que ela possa atingir esse montante total. Ok, essa é uma possibilidade, mas se o segurado não, essa pessoa, né, que está viabilizando esse recurso, vem a falecer no primeiro ano de reserva, e não no 8º, em que esse acúmulo estaria completo. Ela terá, no máximo, 12 mil reais direcionado para essa reserva, e não 100 mil, como é a necessidade. Inclusive, será menos do que 12 mil reais. Por qual motivo? Porque haverá o tributo do inventário e também imposto de renda, que envolve as operações financeiras. Quando se tem um seguro de vida, você pode diluir o valor de pagamento mensalmente ou anualmente ao longo de toda uma vida. Então, é um custo muito mais acessível do que você ter que arcar com essa responsabilidade de uma forma individual e não compartilhar o risco com a seguradora. Além disso, imaginem que um outro exemplo em que a pessoa já tenha esses 100 mil reais para deixar para a família como benefício, né? Mas
pensem bem, se essa é a melhor decisão, deixar R$100.000 guardados, sem a possibilidade de mexer, só pensando no momento em que talvez ela venha a falecer, ou utilizar esse recurso para morar, de repente, numa casa melhor, para investir num negócio, para estudar algo que ela tem interesse, fazer viagens, utilizar esses R$100.000, deste exemplo que nós estamos utilizando, para a própria vida e compartilhar esse risco com a seguradora. Então, temos muitos benefícios envolvendo a decisão de se contratar um seguro de vida. E eu estou falando isso para vocês, mas eu quero mostrar na prática como isso funciona. Quais são os valores que envolvem esta economia? Então, neste exemplo que eu trouxe para vocês, é uma simulação de um seguro feito para uma pessoa do sexo masculino, aos 30 anos, saudável. Estas informações são que norteiam todo o valor que um prêmio, na realidade, ele é direcionado para respaldar uma pessoa, ok? Uma pessoa e sua família. Então, o seguro de cada indivíduo é diferente. O meu seguro é do valor diferente que é do Antoine, porque são várias informações que envolvem o cálculo atuarial para a definição do recurso. Mas, neste exemplo, imaginem que nessa primeira coluna que eu trouxe, nós temos o capital segurado de R$100.000, que foi o exemplo utilizado pelo Antoine no início do webinar, o período de pagamento de 10 anos, que é um período médio para um planejamento de sucessão familiar, a forma de pagamento mensal ou anual e os valores neste exemplo aqui. Então, mensalmente, esta pessoa, para ter R$100.000 de seguro, paga R$129,53 ao mês ou R$3.954,36 ao ano, sendo que esse seguro, esse produto, ele é resgatável. O que significa? Que você pode acumular o recurso pago dentro da apólice e resgatar num dado momento. Essa é a tabela que nós temos abaixo. Então, na primeira coluna, temos anos de contrato. Do 1º ao 10º ano, são os anos de pagamento, de contribuição, isso, como o Antônio está selecionando, e na sequência, essa tabela continua porque ela vai até os 100 anos de idade, que é um seguro resgatável e vitalício. Prêmio pago, que é a coluna do meio, é a somatória das contribuições feitas nesses 10 anos. Percebam que após os 10 anos, o segurado não paga mais nada para a seguradora. Ele comprou uma pólice de seguro de R$100.000, pelo valor de R$39.542,60, que é a somatória dessas contribuições nestes 10 anos. Detalhe, nós temos uma terceira coluna, que é o valor de resgate, ou seja, o valor que eu enquanto segurado, posso receber de volta da seguradora, se nada me acontecer ao longo desses 10 anos, e eu mudar de estratégia de sucessão familiar, não tiver mais o interesse de continuar com o seguro, por exemplo, e que, inclusive, você pode tomar essa decisão antes dos 10 anos. Essa é uma coluna que ela é crescente, né? O valor de provisão matemática, ele é crescente. E nos 2 primeiros anos, existe carência de resgate. Então, nesse produto em específico, você não pode resgatar nada nos 2 primeiros anos. E, na sequência, existe uma coluna crescente de provisão matemática que supera o valor que esse segurado pagou. Percebam que na linha de 10 anos, ele pagou R$39.542 e resgatará R$39.976. Então, ele vai resgatar até mais do que ele contribuiu. Ok? Ô Mari, diz uma coisa, você usou como exemplo um segurado com 30 anos saudável. Eu sei que a resposta é um pouco intuitiva, mas para deixar claro isso, se o segurado tiver 40 anos ou mais, existe uma relação direta entre a idade e o valor do prêmio? Exatamente. Existe uma relação direta
que a seguradora calcula o risco de um falecimento para cobrir essa responsabilidade de R$100 mil. Pode ser um valor menor ou um valor maior, depende da necessidade de cada um. E os valores de resgate também são proporcionais ao valor de contribuição. Então, quanto mais eu pago, mais eu tenho a probabilidade de recebimento. Então, significa que é interessante, é vantajoso, quanto mais jovem a pessoa for, fazer o seguro, porque, pelo exemplo que você deu, esse segurado ele vai contribuir por 10 anos, que é isso aqui, e a partir do 11º ano ele não contribui mais, mas continua segurado. Isso, bem colocado, Antoine. Nesse exemplo que nós utilizamos, ele encerra o período de pagamento e continua segurado até os 100 anos de idade. Então, ele contratou com 30, encerrou o pagamento com 40, houve o falecimento com 80 anos, a família dele irá receber R$100 mil. Mas qual foi o valor que ele pagou para a seguradora? R$39.542. Por isso que nós trazemos a informação de que há possibilidade de se economizar mais de 30% com uma estratégia como essa num processo de sucessão familiar. Neste exemplo aqui, a economia em que a família deixa de gastar efetivamente é mais de 60% do valor que será pago de inventário para o governo. A economia é mais de 60%, porque ele terá pago em torno de 40 mil, e no caso de um sinistro, evento morte, a família recebe 100 mil. Quer dizer, exatamente, com investimento de 40, a família tem um resultado de 100, não é? O que é muito diferente de aquele segurado, em vez de fazer o seguro, ter guardado aquela quantia de 100 mil numa poupança, numa aplicação qualquer. Então, além de ele não utilizar os 100 mil, como você falou, todo aquele capital vai ser comprometido, né? Então, essa acaba sendo uma forma inteligente de você resolver uma necessidade que, para quem tem patrimônio e tem herdeiros, é incontornável, né? Uma outra coisa, Mari, vamos supor, vejam, eu já, depois que eu conheci a Mariana, eu entendi a fria em que eu entrei por ter contratado durante 20 anos, eu paguei seguro de vida, e em determinado momento, a seguradora não me mandou mais os boletos para pagar. Por quê? Aí eu descobri que o tipo de seguro de vida que eu tinha era um tipo de seguro de vida que, ano a ano, eu dependia da concordância da seguradora de renovar, porque a renovação era anual. Então, atingi uma certa idade, né? Embora vocês estão vendo, eu ainda sou jovem, mas eles já não me acharam um cliente interessante. Sebastião, estou vendo a sua expressão. Não renovaram mais o seguro comigo. E isso é comum. Às vezes a gente enxerga pessoas precisando ir à justiça, porque quando atingiram a idade de 70 anos, não conseguiram renovar mais a sua pólice e pagaram 40 anos de seguro de vida. A seguradora se recusa a renovar, no momento em que a pessoa mais precisa do seguro. Então, lamentei, mas ainda bem que espero ter mais 10 anos pela frente, então dá tempo mas mesmo que eu venha a falecer, como eu já tenho o seguro, eu não preciso pagar 10 anos, não é? A partir do momento, então vamos supor que eu seja esse jovem de 30. Fiz o seguro de vida, Mari, esse seguro aqui do exemplo. Faleci depois que eu paguei a primeira parcela, o que acontece? A família recebe o valor total de R$100 mil, que é o valor certo do seguro, e não o valor que ele pagou, e sim o valor que ele tem a receber. Certo. Agora, vamos pensar na seguinte hipótese, para a gente entender o que é esse resgatável. Eu paguei durante 10 anos. Nesse tempo, fiquei viúvo, meus filhos tiveram uma vida de muito sucesso, e eu percebo que eles não vão precisar
do seguro de vida que eu fiz pensando na minha sucessão, eles não vão precisar disso. Eu olho para esse contrato e falo, puxa, eu poderia ter feito uma outra coisa com esse dinheiro. Eu posso, em determinado momento, mudar o destino, né, desse contrato? Então, vamos lá, passaram 11 anos e toda essa mudança no meu contexto de vida aconteceu. Eu posso virar para a seguradora nesse exemplo e dizer, olha, eu não quero mais manter a pólice de seguro de vida, eu quero resgatar aquilo que eu paguei? Pode sim, Antoine. Com 11 anos, o valor que esse segurado terá de resgate é de, no mínimo, R$ 40.974. Eu digo no mínimo porque há uma variação de inflação que incide nesse cálculo de provisão matemática. Até para que os R$ 100.000 de hoje como benefício dos daqueles que receberão, seja os mesmos R$ 100.000 daqui 10, 20 ou 30 anos. Então, o índice que nós utilizamos é a inflação. E ele pode fazer esse resgate com 11 anos ou até antes, proporcionalmente com que ele contribuiu, como descrito na tabela. Então, imagine que com 7 anos, antes de encerrar o período, ele não vê mais sentido em continuar com o seguro. Neste exemplo, o valor que ele terá de resgate será de R$ 17.382. Ao passo que, se ele tivesse falecido no primeiro mês de contribuição, na realidade, até no próprio dia em que ele faz o pagamento da mensalidade ou da anuidade, a família teria recebido o valor integral. Então, a inteligência do produto é em compartilhar este risco com uma outra pessoa, que nesse caso é uma outra pessoa jurídica que tem capacidade financeira para auxiliar a nossa sociedade em situações difíceis de falecimento. Certo. Como o exemplo que você trouxe foi de uma pessoa de 30 anos, a gente sabe, né? A tendência é, quanto mais jovem, ainda a pessoa está se estabelecendo e não tem tanto recurso para destinar, eventualmente, para um seguro de vida. Infelizmente, no Brasil, isso ainda é visto como um item de luxo. Esse jovem que não teria os R$ 329 aos 30 anos para investir no seguro de vida, ele poderia contratar esse seguro e pagar, em vez de em 10 anos, em 15 anos, de modo que o valor do prêmio seja menor? Sim, Antoine, muito boa essa percepção, porque faz parte do meu trabalho entender a capacidade financeira de uma pessoa e o risco em que ela está exposta, e conciliar essas duas informações numa solução dentro do seguro de vida. Então, nesse exemplo, pela a incapacidade de pagar R$ 329 neste exemplo, uma boa alternativa seria diluir esse contrato por mais tempo, como você mencionou, 15, 20 ou 30 anos, para que o valor reduzisse, coubesse dentro do orçamento dele, e ele estaria seguro pelo valor de R$ 100.000, que é o valor da apólice. Então, aqui a gente aumenta o tempo de pagamento, mas o seguro ele continua sendo o mesmo. E esse é o meu papel, em entender a necessidade das pessoas e dentro das disponibilidades da seguradora. Antes de a gente passar para outro slide, eu quero trazer aqui um breve testemunho, né? Quando eu fui fazer a minha apólice de verdade, né, com a Mari, ela me surpreendeu com a notícia de que havia, como procedimento da seguradora com a qual ela trabalha, um tal de Love Card. Eu falei, como assim, Mari? O que é esse Love Card? É a mensagem que os seus beneficiários receberão se acontecer o sinistro, né? E quando acontecer, porque não é se, é quando, né? Esse é um fato, todos nós teremos a nossa passagem. Então, eles recebem uma mensagem. Eu falei, nossa, que coisa! Imaginem vocês como é escrever um bilhete
uma mensagem para ser lida aos seus herdeiros no momento em que eles receberão a notícia de que você deixou um seguro e tal, né? É uma experiência marcante. Vamos... Certeza, Você Antônio, quer comentar, Mari? sim, eu posso te afirmar que as palavras deixadas para as pessoas que a gente ama, elas têm muito mais valor do que o próprio seguro. Eu já entreguei muitos benefícios, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, e tive a oportunidade de vivenciar momentos emocionantes como esse. E aquilo que nós deixamos de legado, de sentimento, o que nós vivemos com as pessoas da nossa família, com as pessoas que nós amamos, é o que realmente importa, né? O dinheiro soluciona as questões do bolso, mas é muito mais o ato de carinho por ter pensado de forma antecipada naqueles que partilharam da vida com você, né? E isso é uma parte também do meu trabalho como especialista em seguro de vida, também de sinalizar os segurados que de repente mudaram de conta ou de cartão de crédito, para que não fiquem sem receber os boletos e não percam o seu seguro, porque na situação em que você mencionou um pouco antes, o seu seguro era temporário e não tinha resgate, né? Não teve a possibilidade nem de restabelecer. E essas são questões importantes de se avaliar no contrato para garantir a economia. Aqui nós vamos falar em breve sobre essa questão. E, inclusive, concluindo esse ponto sobre o recurso que se economiza no âmbito familiar, tomando essa decisão de ter um seguro de vida, é que o valor pago para ter o seguro é menor do que o custo do inventário. Essa é a vantagem. Você nunca vai pagar R$100.000 para ter R$100.000. A proporcionalidade ela vai ser sempre uma vantagem para que você tenha esse produto. Então, haverá uma economia no âmbito familiar como um todo, tomando essa decisão. Além disso, há o valor de resgate correspondente a um percentual crescente de provisão matemática, em que ele alcançará, ao longo dos anos, 100% do que foi pago para a seguradora. E como eu mencionei no slide anterior, atualizaremos monetariamente com base na variação positiva acumulada do IPCA e IBGE. Então, se houver um ano deflacionário, essa variação negativa não traz nenhum ônus para o segurado, mas se houver inflação, se houver uma variação positiva, esse recurso do capital segurado será corrigido para garantir que esses R$100.000 de fato correspondam à necessidade no futuro, porque imagine 10, 20, 30 anos de planejamento. Tem que ser um produto que acompanhe a realidade do mercado financeiro. E aqui, como que a gente garante essa economia, né? Que também faz parte do meu trabalho, que é o primeiro ponto, identificar o tipo de contrato que foi estabelecido entre o segurado e a seguradora, né? Se você tiver um seguro de vida, o que você tem que avaliar? Primeiro, o tipo de contrato. Se for um contrato temporário, que foi como o Antoine tinha antigamente, é um contrato que ele só tem validade se houver o falecimento dentro daquele período que está pagando, dentro de 10, 20, 30 anos. Mas a gente não sabe se teremos uma vida longa, por exemplo. Então, se esse falecimento, ele vir a ocorrer um dia seguinte que o seu contrato for encerrado, a sua família não receberá R$1 do seguro. E também, quando nós falamos de um seguro que ele é temporário e não é vitalício para uma vida inteira, ele não tem resgate. Então, assim, você só tem o seguro, a sua família só vai receber o seguro, claro, enquanto você estiver pagando. Parou de pagar, você não vai receber nada com relação aos prêmios pagos para a seguradora. Então, esses são pontos cruciais de se analisar no contrato de condições gerais. Além disso, é possível identificar se o contrato ele é passível de renovação, alteração ou cancelamento, como o Antoine também comentou.
Se eu quiser cancelar o meu seguro, eu, enquanto segurada, porque mudei de estratégia, é uma questão pessoal. Agora, imaginem só, eu fiz um planejamento para minha família até os meus 100 anos de idade, porque eu não sei quando eu vou vir a falecer, e no ano seguinte, no ano de 2023, a seguradora muda de estratégia, muda de decisão e não quer mais continuar com o contrato que ela selou comigo. Eu não tenho garantia real de que essa é um produto que vai auxiliar a minha família no momento de mais necessidade. Então, esse é um ponto muito importante, identificar se esse contrato ele é vitalício e que não é passível de alterações. Além disso, perceber se há carência para pagamento do benefício. O que isso significa? No momento de falecimento, só haverá pagamento do benefício após 1 ano de contribuição, após 2 anos de contribuição, ou 5 anos, por exemplo. Então, se há carência, não há garantia. Por quê? Se houver um falecimento na próxima semana e eu tenho uma carência de 1 ano, minha família não receberá nada, mesmo que eu tenha pago muito pouco. É importante também avaliar se há agravamento de risco por saúde. O que isso significa, Mari? Há aumento de valor se eu piorar o meu estado de saúde? O que é piorar um estado de saúde? Começar a tomar um medicamento de pressão alta, de colesterol, de tireoide, desenvolver uma doença. Quando eu pioro a minha saúde, automaticamente aumenta o meu risco para a seguradora e ela pode sobretaxar o contrato. Então, se houver essa disponibilidade dentro do contrato do seguro, esse valor que nós utilizamos aqui como exemplo, que era de R$ 329, ele pode se tornar o dobro, o triplo e inviável de manter dentro de um orçamento familiar, junto com as despesas de alimentação, de saúde, de medicamentos. Isso também pode acontecer com relação à idade de uma pessoa. Se houver nivelamento por aniversário, também é algo que pode tornar a continuidade do seu seguro algo inviável ao longo dos anos. Significa que a seguradora tem o poder de aumentar o valor do teu seguro a cada ano que você faz aniversário, a cada ano que você fica mais velho. Então, nesse segurado que tem 30 anos, por agora pode não parecer um aumento tão grande, mas imaginem quando ele tiver 60 anos de idade, 70 anos de idade. Eu mesmo já lidei com clientes que foram obrigados a cancelar porque não tinham mais capacidade financeira de pagar o plano de saúde e o seguro de vida e perderam todo o dinheiro contribuído por longos anos. Então, é algo que, quando você apara essas arestas dentro do contrato de condição geral, você se protege dessas possíveis armadilhas, vamos dizer assim, que existem em contratos. E, por fim, não menos importante, a informação de quem deve ser o beneficiário da apólice, como o Antoine mencionou no início do webinar. Nesse contexto de inventário, há a necessidade de pagamento de inventário pelos herdeiros. Significa que se eu colocar o meu neto e ele não for o meu herdeiro, ele pode querer utilizar esses R$100.000 para outras coisas e não pagar o custo do inventário, que numa sucessão, primeiro vem os filhos, depois dos netos. Então, imaginem que, ao escolher o beneficiário errado, você pode não trazer uma solução para a família, e sim uma briga na família, porque, de repente, aquele neto quer gastar o dinheiro fazendo um intercâmbio e o inventário fica travado. Não é isso, Dan? Isso mesmo, Mari. Por isso, às vezes, dependendo da complexidade, né, da configuração familiar, pode ser fundamental fazer esse trabalho de contratação de seguro junto com uma assessoria jurídica, para definir qual é a parte do patrimônio que se transmite, qual o custo disso, enfim, para quem se transmite. Agora, Mari, você nesse slide aponta vários riscos que podem existir num contrato de seguro. Mas o seguro que você ofereceu para mim, que eu contratei, eu quero crer que ele não tem essas armadilhas, né? Eu não vou pagar mais conforme eu for ficando mais velho,
eu não vou pagar mais se eu sofrer um agravamento do risco de saúde, coisas assim, né? Ou vou e você não me contou. Exatamente, Antoine. Eu trouxe aqui algumas informações que são importantes de se observar e que, no seu caso, eu observei antes que você finalizasse a contratação para garantir que o custo que você tem hoje com o seu seguro seja o mesmo até o final do teu contrato, para que você tenha condições de continuar honrando com essa responsabilidade dentro do planejamento que nós combinamos. Independente se daqui há alguns meses você começar a tomar alguma medicação que hoje você não toma, ou você fazendo aniversários. A única correção que existe é do IPCA, para acompanhar essa variação econômica que nós vivemos atualmente sempre, né? Perfeito. Bom, o pessoal deve ter dúvidas, mas vamos seguir, porque as perguntas ficam para o final e a gente ainda tem um evento da próxima semana. Bom, agradecendo, aí chegamos ao final do evento, infelizmente, para mim, pelo menos o tempo voou, né? Parece que a gente está aqui há 10 minutos, mas não, já é quase 1 hora de evento. Vamos pedir, isso é muito importante para nós queremos medir a satisfação do nosso público para podermos melhorar. Então, vocês podem ser terrivelmente sinceros, quanto mais sinceros, mais a gente agradece. E como foi comentado no início do evento, nós também vamos disponibilizar um link para aqueles que já tiveram a experiência de receber serviços do escritório poderem avaliar o escritório no Google. Como sorteio, para quem heroicamente ficou até esse momento da apresentação, nós trazemos um livro, esse livro é um best-seller, eu já li, adorei esse livro, ele traz um debate sobre a natureza humana, né? E cria uma dicotomia entre Rousseau, que foi um filósofo que sustentou que o homem era naturalmente bom, então aquela postulação do bom selvagem, né? E que a civilização o corrompe, e Hobbes, do outro lado, se opondo a Rousseau, que diz que o homem é naturalmente mau, tem aquela expressão célebre, né? O homem é o lobo do homem, e que, na verdade, o Estado é quem intervém para permitir que a civilização ocorra, que os homens possam viver em sociedade, porque se deixados à natureza, à sua própria natureza, eles se devorariam. É um debate interessantíssimo, baseado em muitas entrevistas, fatos históricos, enfim, ele vai ser sorteado aqui entre nós. Como é que a gente vai fazer o sorteio, Sebastião? Preciso de um voluntário ou uma voluntária que esteja na sala para me ajudar com os meus tambores, meus números. Eu vou pegar aqui Deise, desculpa. Deise, você pode me ajudar? Não sei se você está na sala. Acho que a Deise foi tomar um cafezinho. Oi, sim. Ah, a Deise está aí. Ela foi tomar um cafezinho. Foi tomar um cafezinho, mas já voltou. Deise, por favor, escolha para mim, então, depois eu mostro aqui para vocês que é tudo verdade, não tem, não é auditado, mas é verdadeiro. Escolha um número para mim entre 1 e 31. 29. 29. Quem será? 29 é o Rodrigo. Se o Rodrigo estiver na sala, por favor, manifeste, senão o livro será de Sebastião Oliveira. Ah, eu quero o meu livro, hein? Agora ele apareceu. Na verdade, ele quer menos o livro e ele quer mais que não fique comigo. Eu percebi que tem... Eu agradeço aí pela escolha, agradeço a pessoa que votou no meu número, inclusive eu queria agradecer minha mãe e a todos que participam aqui por essa honra alcançada. Obrigado. Ou seja, só para deixar claro, a Deise não é a sua mãe, não, né? Que escolheu você, não, né? Não, ela é a pessoa que escolheu o número da sorte, que me presenteou nesse momento aqui. Legal, Rodrigo, seja bem-vindo. O Antoine vai anotar, nós vamos anotar os seus dados, depois você vai recebendo. Contigo, Antoine.
Rodrigo, você tem nossos dados para mandar seu endereço, né? Eu acredito que sim. Caso eu não tenha, eu tenho contato com a Mari e eu pego certinho. Tá bom, combinado. Agora, esse foi o brinde do FRK, mas nós também temos um brinde da Mari, que seria o quê? A Mari falou das armadilhas que podem existir em seguros de vida já contratados, né? Eu não tinha a menor ideia do risco que eu corria. Infelizmente, conheci a Mari depois. Mas a Mari vai oferecer uma consulta gratuita, né, Mari? Para aqueles que tiverem interesse, eu vou passar no final do evento os dados dela. Se vocês não conseguirem anotar ou tirarem, tem até QR Code, nós somos modernos. Depois vocês entram em contato conosco, a gente passa. E essa consultoria não tem custo nenhum, é para vocês verem na prática como é que funciona uma boa assessoria nessa área. Com relação ao projeto FRK, esse foi mais um evento, a gente agradece mais uma vez por vocês terem prestigiado com a presença. Nós vamos depois enviar para vocês os slides, como é praxe, vocês vão receber isso por e-mail, e no slide vocês vão ter hiperlinks, é só clicar em cada um desses temas, vocês acessam diretamente o vídeo, a gravação do evento relativo a ele. Sem prejuízo de vocês mesmos entrarem no canal FRK Explica no YouTube. Quem não entrou está perdendo, não perca tempo, já faça isso, e se não fez também a inscrição, a gente agradece se vocês puderem se inscrever no nosso canal. Nós continuamos produzindo conteúdo, temos 4 e-books disponibilizados gratuitamente no nosso site. Esses são os dados da Mariana. Quem estiver com o celular aí livre pode fazer a leitura do QR Code, já guarda o contato dela ou faz um print de tela. E a gente também vai mandar esses slides, vocês vão receber depois, tá bom? Esses são os acessos para os nossos canais, Facebook, YouTube, Instagram e LinkedIn. Bom, com isso a gente encerra o evento de hoje. Temos perguntas, né, Sebastião? Eu não sei, eu não estou acompanhando o chat. Tem alguma pergunta? A gente pode responder algumas, abusando um pouquinho da paciência do pessoal, e a gente deixa o resto para o evento de quinta-feira, da próxima semana. Temos algumas perguntas, sim, eu acho que podemos deixar algumas para outra semana, mas temos algumas aqui que são bastante interessantes. Vamos lá. Alguém disse aí, inclusive, esse seguro é maravilhoso, fãs aí. O Antoine está sendo substituído na eloquência das pessoas pelo próprio seguro. Você perdeu o status, Antoine. A outra pergunta se essa tabela, aquela tabela que você mostrava, Mariana, se ela não sofre reajustes por algum indexador de mercado. Sim, o reajuste que ela sofre é positivo pela variação de IPCA, não de forma negativa. Então, o valor prometido em tabela é o mínimo na qual o segurado terá acesso de recebimento de resgate. Havendo uma variação positiva, aquele valor tende a aumentar, nunca a diminuir. Mari, você está falando do resgate, agora em relação ao prêmio. Também, acompanhando a inflação. A variação tanto para pagamento de prêmio quanto para pagamento de resgate. É a única, esse indexador, ele acompanha todas as operações de mercado financeiro, né? E é a única que, de fato, vamos dizer assim, não tem como não incidir até para que os 100 mil reais de hoje sejam os 100 mil reais de amanhã, para que haja esse acompanhamento do preço. Com relação a outros aumentos que existem no mercado e que são comuns, como a sobretaxa por aumento de idade, a sobretaxa por mudança de saúde, não incidem nessa modalidade de seguro vitalício. Muito legal, Mariana. Tem uma outra aqui também que é bastante interessante. Alguém comentou que aquela simulação que você fez foi para um homem. E se para a mulher é proporcionalmente mais caro ou mais barato?
Costuma ser, agora, não sei, os homens não vão gostar muito dessa informação, mas costuma ser mais barato para as mulheres, sim, porque estatisticamente falando, não sou eu, são os atuários, os engenheiros que fazem os cálculos, existe as mulheres se cuidam mais, vamos dizer assim, que elas frequentam mais o médico, fazem mais exames, têm uma preocupação maior e com menos idade, vamos dizer assim, né? Que os homens não se cuidam tanto. Mas, claro, não são vocês aqui deste webinar, ok? Estamos falando de outros homens do nosso país. Certo. Eu tomo vinho toda noite. Isso é uma forma de cuidado que eu preservo por muito tempo. Vamos lá. O Joaquim concordou comigo. Ó, ele está fazendo. Isso aí, olha lá, ó, temos companhia. A outra pergunta aqui, Mário, é a seguinte. A pessoa perguntava, o uso do dinheiro do seguro seria apenas para fim de inventário? Digo, pré-estabelecidos beneficiários poderão decidir o destino do dinheiro? Essa é uma ótima pergunta e a resposta é não. A finalidade, ela pode ser direcionada da maneira em que o segurado tiver vontade e também os beneficiários. Neste webinar, nós utilizamos o inventário como referência. E a característica desse seguro também, por ser mais direcionado para uma sucessão. Porque se você for imaginar o quanto que um filho, por exemplo, em fase escolar, pode precisar de seguro, é muito maior do que apenas R$100.000, né? Hoje, a maioria das pessoas sabe quanto que custa educar uma criança, tudo que isso envolve. Então, esse valor seria abaixo de uma real necessidade para esta finalidade. E, então, a resposta é que o seguro ele pode ser direcionado para várias situações distintas. E, no âmbito da sucessão, essa é a melhor alternativa. E eu também ajudo os clientes nesse âmbito de confeccionar as melhores coberturas para cada perfil. Muito bem. Eu acho que tem algumas outras perguntas, mas eu acho que mais uma só que vale a pena. Alguém pergunta o nome ou como é que identifica esse seguro específico que você está falando, esse produto. Esse produto é um produto de vida inteira. Esse é o nome do produto. E se quiserem mais informações sobre os valores, sobre as características de contrato, fiquem à vontade para fazer um contato comigo, porque eu estou à disposição para quem participou deste webinar a obter mais informações sobre os detalhes, que variam de pessoa por pessoa. Nem todos nós que estamos aqui neste webinar teremos uma configuração diferente um do outro, mesmo que tenhamos o mesmo salário, até mesmo o mesmo sexo. A apólice de seguro ela é personalizada e individual para cada necessidade, para cada vida, né? Porque pensa que nós temos vidas diferentes, por mais que tenhamos às vezes a mesma profissão e até costumes semelhantes. O que talvez importe para mim seja diferente do que importe para você, Sebastião, e diferente do que importa para o Antoine, e assim funciona. Certamente, até porque entre mim e o Antoine há uma diferença de idade bastante significativa. Antoine, por favor, tá contigo. Essa era a última colocação que eu tinha que fazer, muito relevante, por sinal. Ainda bem que é a última, porque você não está muito inspirado hoje com suas piadinhas. Mas, olha, eu queria fazer um último comentário sobre a pergunta que se fez, né? O seguro de vida, ele precisa estar vinculado a inventário? Vejam, vincular o seguro de vida ao inventário pode ser a intenção daquele que fez o contrato, né? Mas isso não consta do contrato. Ao fazer o seguro de vida e colocar como beneficiários aqueles que serão seus herdeiros e que terão que se deparar com as despesas de inventário, ele está dando a eles uma liquidez, a garantia de uma liquidez para lidar com o inventário.
Se eles vão usar esse dinheiro para o inventário ou vão dar outro destino, é algo que eles decidirão, né? A intenção daquele que contratou o seguro não os vinculará de forma alguma. Então, e pode ser que eles nem precisem. Vamos supor, eu contratei o seguro pensando nos meus herdeiros e 20 anos depois eu faleço. E meus herdeiros estão muito bem, não vão precisar. Tudo bem, né? Lembrando que eu tenho a possibilidade de resgatá-lo em vida, né? Enfim, é algo muito flexível. Mas é interessante colocar no planejamento, porque, como disse a Mariana, nós não temos como prever o dia da partida. Então, às vezes, eu acho que o que cada um tem que se perguntar é, se eu falecesse hoje, eu teria herdeiros? Sim ou não? Sim. Se a resposta for sim, sim, teria. Hoje, eu tenho reserva financeira para que eles façam cuidem dessa transmissão? Se a resposta for sim, seguro de vida vai ser um bônus, né? Mas não vai ser uma tragédia se os herdeiros não se depararem com o seguro de vida. Agora, se eu tenho herdeiros e com o meu falecimento eles não têm e nem receberam de mim uma reserva financeira para enfrentar as despesas de inventário, aí vai ser uma grande dor de cabeça, porque não é tão raro nós vermos. Quer ver um exemplo? Eu tenho um amigo muito querido, ele tinha um patrimônio imobilizado enorme, enorme. Só de imposto de transmissão, na época, nem sei valores atualizados disso, era mais de 200 mil reais. E não tinha essa reserva financeira. Então, a família ficou de mãos atadas. Apesar de terem muito patrimônio, não puderam fazer inventário. E se você não faz o inventário, fica engessado. Às vezes você não consegue vender o patrimônio. Se você não faz inventário no prazo, incide multa, juros, correção monetária. Pode ser um pesadelo, né? Enfim, mas cada situação é uma situação. Nós trouxemos esse tema só para ninguém dizer, né? Ninguém me alertou. Eu mesmo, se eu tivesse ouvido a palestra da Mari há mais tempo, eu não teria amargado a experiência, né, de querer renovar um seguro de vida e não conseguir. E pior, pagar 20 anos e não ter nada para resgatar. Mas é isso, não vamos abusar da paciência de vocês. Nos encontramos, aqueles que tiverem interesse e disponibilidade, na próxima quinta-feira. Não precisa fazer inscrição, e mesmo aqueles que não participaram do evento, podem participar do evento da próxima semana, tá? Se vocês quiserem, ao receberem um link, compartilharem, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. É melhor a gente encerrar antes que o Sebastião faça mais uma piadinha. Obrigado, gente. Fiquem bem. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Obrigada. Obrigado a você. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Fico no aguardo do livro. Sim, passa os seus dados. Sim, pode deixar. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns aí a Mari e a Antoine. Excelente. Obrigado, Leandro. Parabéns. Feliz em Obrigado. conhecer vocês, né? Em tê-los como amigos e o nível de profissional que vocês são, viu? Ótima Obrigado. noite a todos. Igualmente. Parabéns, né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Parabéns pelas apresentações, Antoine, Mari. Bem legal. Obrigado, Beto. A gente já vem conversando sobre o tema, né, Antoine? E já sou cliente da Mari já há algum tempo. Excelente apresentação aí. Ótima noite a vocês. Obrigado, Beto. Boa noite. Bom, com isso eu encerro aqui a sala. Boa noite a todos vocês. Tchau, gente. Obrigado mais uma vez. Tchau. Boa noite, boa noite.